Nenhum cinema apresenta uma história sem crises. Houve muitas crises no cinema brasileiro. Uma delas, quando em 1955 a Companhia Cinematográfica Veracruz encerrou suas atividades como produtora. A Grande Esperança ruía de repente. Essa fase crítica avançou até 1962, ano da vitória de O Pagador de Promessas no Festival de Cannes. Mas há crises que têm propriedades estimulantes, até criadoras. Ao ser restaurada a esperança com aquele prêmio, é que se pôde perceber a significação real, a considerável importância do que foi feito e do que foi obtido naqueles 7 anos, durante os quais tiveram início ou se desenvolveram as principais linhas de diversificação do nosso cinema. A chanchada agonizava lentamente, não obstante o brilho de certos momentos de O Homem do Sputnik, realização de Carlos Manga na Atlântida. Camarada Anastácio! É o seu camarada Karamazov. E atravessei ao oceano somente para vê-lo. Eu também gostaria de tomar um drink com você. Rapaz, o que é que você está pensando que eu sou? Estar pensando que você será homem inteligente E que não vai recusar a proposta ótima a respeito da Sputnik. Agora sim, sabe que está pensando uma coisa tão diferente? Eu gostaria... Um dia, com algum espanto, verificou-se que a chanchada havia emigrado para a televisão. Vários diretores ali reencontravam sua carreira. Outros começavam na televisão, mas seu destino era o cinema. Nesse meio extraído das páginas de Érico Veríssimo, surgiu O Sobrado, de Walter Jorge Durst e Cassiano Gabus Mendes. A Veracruz era reaproveitada num grau de realismo industrial. Vem aqui comigo que tu vinha. Por que demorou tanto? Não tive culpa. O cavalo estava no fundo do campo. A gente veio devagarzinho. Bentinho se passou contigo? Não, Jura por Deus? juro. O que foi isso? Me lastimei e ri de tiroteio. Tá doendo muito? Não está doendo nada. Também retornando da televisão, Walter Hugo Cury encontrou definitivamente o cinema com um estranho encontro. Um estilo pessoal, uma revelação. E agora em diante vamos lá. Faça tudo como você quiser. Tudo. Você dará a ordem. Vamos voltar para casa, Júlia. Não, não quero. Nunca mais. Você vai voltar? Não. Você quer me enlouquecer? Não volto mais. Você vai voltar. Ai, Você tem que vir, Júlia. não, não quero. Não brigue. Vamos. Não! Largue a mão.
Não muito depois, Na Garganta do Diabo, veio confirmar o talento e a personalidade de Cury, tendo sido inclusive premiado no exterior. Ravina foi produzido pela Brasil Filmes, eventual sucessora da Veracruz. Uma encenação primorosa, uma atmosfera passional e tensa, marcou a estreia do crítico Rubem Biafora como diretor. Daniel, para poder chegar ao fruto. Em Ravina procurei o que acho o melhor caminho para a existência de qualquer cinema. Equilíbrio entre fundo e forma. Estilo, a transmissão de alguma coisa. E no que isto poderia dizer de minha visão de mundo, a pretexto de uma intriga romântica, a colocação de um realismo amargo, sem ilusões, da crueldade e satanismo, do entredevoramento sempre existente nas relações e na condição humana. Procurei conciliar empenho artístico com aparência de grande produção. Não ignorava que isso constituía um desafio naquela época de chanchadas. Mas foi uma época na qual, no entanto, não deixaram de surgir obras de tendências tão diversas, mas igualmente ou tão ou mais expressivas, como, por exemplo, Osso, Amor e Papagaios, com seu humor negro e desencantado, e Bahia de Todos os Santos, com sua melancolia e seu pioneirismo polêmico. Roberto Santos, na mesma ocasião, fez O Grande Momento. Crônica neorrealista dosada com humor em torno de um casamento num bairro popular de São Paulo. Também lhe retribuí todas as atenções que me foram devotadas. Gostaria que você, Jandira, agora, neste instante... Já há algum tempo que eu esperava por esse feliz. Oh, Jandira! Quando esperei por isso. Quero abraçá-la. Eu quero que você me abrace como nunca fez. Oh, Jandira, Jandira. Mãe, Belterra, Deixá-la, mãe. ainda não chegou? Vê que tem um recado aí na fronteira. Como nunca antes. Outra produção independente, acendendo esperanças pela maneira de apresentar os personagens e as situações entre a cidade e o campo, foi Cara de Fogo. A estreia de Galileu Garcia, que havia sido assistente de Lima Barreto em O Cangaceiro. Que cavalo é esse, Pedrinho? Esse deve ser o cavalo que o seu Garém disse ter roubado da fazenda velha. Como não vai ficar ninguém aqui, e enquanto nós nos comunicamos com o dono da fazenda, o garoto pode tomar conta do cavalo? Pode? Opa! Amigo Luiz, não fosse por vocês, a gente ainda não tinha desmascarado aquele sujeito. E não tinha acabado com essa história de assombração. Se não fosse, mas é por mim. Hein? Quem foi que deu a ideia do senhor vir dormir aqui no sítio? Não fui eu? Jorge Lely, voltando ao campo de luta em que já se destacara em 1953 com Amei um Bicheiro, realizou Mulheres e Milhões,
Um exercício de suspense sempre atento às flutuações do comportamento humano. No elenco estava Odete Lara, uma das atrizes mais ativas daquele período. Que cara bom. Concorda, Pedro? Você não acha que a poesia das coisas está nos preços? No preço dos vestidos, dos perfumes e das mulheres? Não menta você mesmo, não acha? Não acho, não. Pode parecer cinismo, mas eu sou assim. Preciso gastar. Gastar é a minha paixão. O meu homem ideal é o que gasta por mim, mas sem limites. Detesto os limites. Não me venha com a sua filosofia de almanaque. Filosofia não, Pedro. Chegou a hora de você escolher. Se você puder manter o meu mundo, eu serei exclusivamente sua. Não é isso que você deseja? Se você não puder, eu arranjarei um protetor e farei de você um dos meus preferidos. Eu considero o período que fiz esses filmes o período mais ingrato do cinema brasileiro, porque já não pertencia mais ao período áureo da Vera Cruz. Eu comecei a fazer cinema alguns anos depois que terminou a Vera Cruz. E com a paralisação dessa companhia, os financiadores se retraíram ainda mais, de modo que cada filme que se fazia custava um sacrifício enorme para o produtor, que passava meses tentando levantar capital para se fazer um filme. Era sacrifício para os diretores, para os atores e para toda a equipe, enfim. Mas assim mesmo a gente conseguiu fazer um bom número de filmes. Fiz Absolutamente Certo, de Anselmo Duarte, que foi a primeira experiência dele como diretor. Uma experiência plenamente bem-sucedida, foi um estouro de bilheteria e de crítica. E trabalhei ainda no filme Uma Certa Lucrécia e mais no filme Moral Inconcordata. O filme Mulheres em Milhões foi muito válido para a minha carreira, porque embora o meu papel não fosse extenso, ele era bastante marcante e me botou em contato com o meio cinematográfico do Rio de Janeiro. E isso me possibilitou a oportunidade de fazer diversos filmes aqui, entre os quais um sob a direção do Nelson Pereira dos Santos, que foi Boca de Ouro. Jesse Valadão, que seria mais tarde produtor-diretor, apareceu no papel título de O Boca de Ouro. O cinema nacional começava a descobrir o mundo de Nelson Rodrigues. Mundo estranho porque surpreendentemente verdadeiro. Roberto Farias fez sua primeira experiência na área do filme policial com o interessante Cidade Ameaçada. Mais tarde superaria esse resultado em Assalto ao Trem Pagador, onde dramatizou o episódio verídico. Além da crônica policial, o cangaço começava a constituir um gênero. A Morte Comanda o Cangaço, dirigido por Carlos Coimbra, foi um passo nessa trilha. Parece que ele está se lembrando melhor. Meu capitãozinho, eu tenho os meninos, pode guiar. Quer a história bem certinha? Juro que não sei mesmo. Quem foi o cachorro que matou o finado? Foi macaco de volante ou não foi? Juro pelo meu padrinho, gente, que não sei de nada. Verdade, não me mate, capitão, não me mate. É frouxo por demais. Deboral, sangra esse porteiro. Não, capitão, verdade, não me mate. Verdade, capitão, não. Não, capitão, não. Juro que macaco não escapa mais da minha pontaria. Vou até a boca do inferno, nem que tenha que levar a vida inteira. Na mesma trilha, Aurélio Teixeira passou de ator a diretor, com 3 Cabras de Lampião. Lima Barreto, inativo desde a vitória de O Cangaceiro, ressurgiu com a Primeira Missa, sem o mesmo êxito, mas imprimindo a muitas cenas seu indomável talento. E na Bahia, Anselmo Duarte empenhava-se na direção de um drama em torno das crendices e do misticismo, O Pagador de Promessas.
Como se sabe, o filme produzido por Osvaldo Massaini representou oficialmente o Brasil no Festival Internacional de Cannes. Se foram anos de crise, foram também e principalmente anos de luta, da obstinada confiança de alguns, sem os quais o cinema brasileiro não sairia do desânimo para o desenvolvimento. Foi uma batalha recompensada no 7º ano, como prêmio obtido em Cannes. A batalha estava ganha.